A graça e a paz, igreja. Estamos aqui em mais um Bíblia em Foco. Hoje é o último dia, na verdade, o último estudo da nossa série com base no livro de Efésios. Hoje acaba essa série de 12 estudos aqui do nosso querido irmão John Stott, estudando Efésios com John Stott. E nós também estamos estudando Efésios com Renan Ferraz. E aí, Renan, tudo na bênção? Tudo na bênção, pastor. Graça e paz. Graça e paz para você que está aí assistindo a gente mais uma vez. Que o Senhor nos dê a graça aí de aprender um pouco mais da palavra dele hoje, em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá para a revisão que nós vamos fazer hoje. Vai ser uma revisão de todo o livro de Efésios. Renan vai dar uma passada aí só para relembrar o que nós estudamos até aqui. Deixa eu abrir aqui para eu ir passando o olho na carta. Mas essa carta de Paulo aos Efésios, nós dividimos ela no nosso primeiro estudo e no segundo, falamos de toda a estrutura dela. E só para a gente chegar aqui ao final dessa série de estudos, 12 estudos, e vermos ali um resumo daquilo que nós aprendemos. Provavelmente essa carta de Efésios ela era uma carta circular, né, que ela foi lida em toda as igrejas ali da Ásia Menor. E Paulo tinha como objetivo ali falar dos privilégios que os cristãos têm em Cristo Jesus e os deveres também enquanto igreja, e ele faz essa separação entre capítulos de 1 a 3 e de 4 a 6, né? A igreja estava naquele contexto um pouco preocupada com a prisão de Paulo, e aí Paulo responde dizendo que aquela prisão fazia parte do propósito de Deus, né? Então a prisão era motivo de glória para os gentios. Ali no capítulo 1, Paulo faz a apresentação do evangelho em toda a sua profundidade e beleza, e ele ora para que a igreja tenha os seus olhos abertos para que pudesse compreender de fato o que é o evangelho, o que significa o evangelho, experimentarem o evangelho de Jesus Cristo e a transformação que ele proporciona. No capítulo 2 ele fala sobre a salvação pela graça em Cristo, ele apresenta ali a situação do homem sem Deus, do homem natural, o homem carnal sem Deus, e ali logo no versículo 4 ele fala da misericórdia de Deus, né? Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, Deus faz para si um só povo, reconciliando ali gentil e judeu. E aí, a partir daí, Paulo começa a falar deste mistério revelado, que é o evangelho sendo estendido também aos gentios através da pregação de Paulo. Então, ali ele recebe o ministério da pregação do evangelho aos gentios, que é todo o povo que não é judeu, né? Nós somos gentios, a igreja de Éfeso é uma igreja gentia. No capítulo 4, Paulo começa a falar, a partir de tudo que ele tinha feito, ou de tudo que ele tinha abordado até então, sobre os deveres da igreja. Ele começa a falar de unidade, ele vai falar de santidade, de nos despirmos da velha natureza, deixando para trás essas práticas que não condizem com a nova natureza em Cristo. E no capítulo 5 e 6 ele fala de ser cheios do Espírito Santo, e dessa forma nós nos sujeitaríamos uns aos outros em amor, obedecendo ao Senhor, e cada um conseguiria dessa forma desempenhar o seu papel, né? Seja esposa, marido, filho, pai, empregadores, empregados, servos, enfim. E aí a gente começa agora entrar no estudo de hoje em si, é que de todas as maneiras nós teremos dificuldades, nós precisamos deste poder de Deus e da armadura de Deus para que a gente consiga enfrentar essas dificuldades. E aí tem os demônios, os principados, as potestades, que estão em guerra conosco, e nós, como bons soldados de Cristo, a gente tem que tomar posse dessa armadura de Deus na nossa vida. Amém. Então, o tema do nosso último estudo, nosso 12º estudo do livro de Efésios, o tema é poder, baseado em Efésios capítulo 6, do verso 10 ao verso 24.
E essa porção, né, que nós vamos estudar aqui, a última, ele fala justamente dessa batalha, dessa guerra espiritual que nós vivemos. Que é aquela guerra onde o mundo espiritual, e que nós vamos entender aqui no decorrer do estudo, de primeiro compreender que há um mundo espiritual das trevas, entender que há sim um inimigo, mas também eu penso que nós não podemos subestimar e também nem superestimar, né? Porque subestimar é você dizer, ir para um extremo dizendo que o inimigo não existe ou que ele não tem poder, entre aspas, de agir. E superestimar é você colocar um poder maior de ação no inimigo. Então, nós precisamos ter esse entendimento claro, bíblico, que sim, há uma batalha, há uma guerra, mas entender quem que é esse inimigo, entender biblicamente quem é ele, de acordo com o que a Bíblia nos traz, tá bom? Nós vamos aqui ser bem enfáticos nessa questão do nosso inimigo acerca do que a Bíblia diz, ok? Então, nós vamos já para o texto, que é um pouquinho grande, então já vou pedir para o Renan passar para a leitura do nosso texto base, para a gente dar início já ao nosso estudo. Vamos lá, irmãos, vocês que estão nos assistindo, acompanhem pelo slide, vocês que estão nos ouvindo, abram suas Bíblias aí, Efésios 6, do 10 ao 24. Diz o seguinte: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir ao dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. E por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Ora, para que vós também possais saber dos meus negócios e o que eu faço, Tíquico, irmão amado e fiel ministro do Senhor, vos informará tudo, o qual vos enviei para o mesmo fim, para que saibais do nosso estado, e ele console os vossos corações. Paz seja com os irmãos, e amor com fé da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam a nosso Senhor Jesus Cristo em sinceridade. Amém. Amém. Então, vamos lá. Ponto 1. Sem avisar, soa o grito de batalha. O inimigo é identificado e a luta inexorável contra o mal já começou. Como é uma batalha que não pode ser vista com os olhos, é possível dar satisfação pelas vítimas. A igreja tem a tendência de ignorá-la ou de lutar com sua própria armadura e estratégias. Não se admira que experimentemos derrota. Precisamos pôr-nos em pé, vestir toda a armadura de Deus e nos fortalecer no poder dele. Essa seção final de Efésios nos diz como podemos fazer isso. A primeira pergunta é justamente para abrir esse tema aí no seu grupo, mas o Renan vai dar uma discorrida sobre ela, que é a seguinte: o que lhe vem à mente quando você ouve a frase "estamos em guerra espiritual"?
a gente responder essa pergunta, vamos olhar para o texto, certo? Vamos começar do texto e a gente faz alguns comentários sobre alguns outros textos bíblicos que vão falar dessa guerra, que vão falar sobre batalha, sobre coisas que estão além dos nossos olhos e que acontecem. No versículo 14, ele vai falar sobre estar firme, ou fiquem firmes, certo? E quando se fala de batalha espiritual, muitas vezes o que vem na cabeça é o senso comum, muitas vezes, e não o que a palavra diz. Se a gente for parar para pensar no senso comum, fala de batalha espiritual, a gente já imagina os anjos guerreando com os demônios, e tem o demônio XYZ, que o tio bruxo lá que converteu e veio do terreno de Macumba falou que o demônio chama esse aqui, e o demônio de não sei o que é aquele outro, e o nome... Tranca-rua. E esse tipo de coisa. Mas se a gente for olhar para as escrituras, toda batalha espiritual que nós encontramos geralmente é no sentido de vigilância, de proteção, de defesa, de resguarda. Nós não vamos encontrar batalhas no sentido de ataque. É sempre uma ação do inimigo ou do diabo ou das potestades contra o povo de Deus. Sempre é algo de vigilância. Observem, cuidem, estejam firmes. Então, assim, quando a gente olha, vamos lá para 1 Pedro 5,8, fala o seguinte: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Isso aqui, ele está em derredor, o território já é conquistado, ele está ao derredor tentando adentrar em algo que não lhe pertence, que não é dele. A gente precisa ver que a Bíblia nos apresenta essa guerra de defesa e vigilância. Tudo já foi conquistado, Cristo já venceu o diabo definitivamente na cruz do Calvário, ele já pisou na cabeça da serpente. Não tem 50% de força do bem e do mal. Sabe aquele desenho parecendo uma pokebola do Pokémon lá, do pretinho e do branco? Não existe essa guerra do bem e do mal, em que Deus está guerreando contra Satanás, e que uma hora Deus está vencendo, outra hora é o Satanás que está vencendo. Não. Jesus já pisou na cabeça da serpente. Tudo já foi conquistado, tudo já foi dado. A posição é de vitória. Em Cristo nós vencemos. Em Cristo, veja bem, não sou eu por minha força, não sou eu porque eu faço, mas em Cristo nós já vencemos. Então ele vem pro ataque. Apesar de ter sido vencido, ele é ainda em certo nível poderoso, e ele é perigoso, ele tem ali as suas liberdades para agir se nós não estivermos de acordo com a palavra de Deus em nossas vidas, né? Então a gente tem que tomar posse dessa armadura, para quem gosta do termo, né? Tomar posse da armadura. Nos versículos 10 e 11 ele fala de revestir dessa armadura de Deus, do poder de Deus, para que a gente consiga enfrentar os dias maus e as adversidades e as setas do inimigo. Então essa armadura que a gente vai estar falando e destrinchando ela, alguns comentaristas dizem que é o próprio Cristo. E a gente olha que o próprio Cristo, ele é a verdade, ele é a justiça, porque ele nos justificou, ele é o próprio evangelho da paz, ele nos dá a fé, ele é o escudo da fé, ele que nos dá a salvação, a palavra do Espírito, o verbo que se fez carne. Então nos revestir do poder de Deus é nos revestir de toda a armadura que ele tem pra gente. Então, quando a gente fala de batalha espiritual e olharmos para as escrituras, nós temos uma batalha vencida no poder de Deus. Ele venceu e nós nos apropriamos dessa batalha que já foi vencida e estamos em vigilância para não deixar o inimigo entrar nas nossas vidas. É isso aí. Uma coisa que a gente precisa entender é que a nossa batalha contra o inimigo não é de igual para igual, né? Porque maior é o que está em nós, com certeza. E aí a gente vai ver daqui a pouco, acho que já é o próximo ponto. Eu vou ler aqui primeiro o ponto 2, e a gente já vai passar
para o que eu estava pensando em dizer, que é conhecer o nosso inimigo. Então, vamos lá. Um conhecimento completo do inimigo e certo respeito sensato pelo seu potencial de artimanhas são necessários para a vitória na guerra. As, entre aspas, astutas ciladas do diabo, fecha aspas, tomam várias formas, mas ele está na sua maior esperteza quando consegue persuadir as pessoas de que ele não existe. Negar sua realidade é nos expor ainda mais à sua sutileza. Então vem a pergunta aí. Veja com cuidado a descrição de nosso inimigo nos versos 11 e 12. O que você descobre? Eu começo respondendo, né, Renan? Isso. Vamos lá. Ó, gente, a gente descobre primeiro que o reino das trevas possui uma organização. A gente pode dizer que é a ordem da desordem. Então, assim, tem uma organização ali e a gente vê isso lá no texto. Existe uma cadeia de comando. Existem cabeças e subalternos, líderes e liderados. Então, o reino das trevas, ele se articula contra a igreja. Então, existe uma organização, a Bíblia chama de principados, potestades, né? Tudo isso aí, que são, na verdade, hierarquias que são colocadas ali. Estão me ouvindo? Sim. Que deu uma interferência aqui. São hierarquias que são colocadas ali. Vamos ver aqui no texto. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas. Então, as ciladas do inimigo existem, as astutas ciladas dele são reais e ele se articula muito bem contra a igreja. Diz também a palavra de Deus. E não podemos lutar contra a carne e o sangue, sim contra os principados e contra as potestades, contra os poderes desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestes. Então a gente vê aí no versículo 11, 12, lá no 13, fala para a gente resistir também, e no 14, que fala para a gente estar firme, né, cingidos contra esse inimigo. Então a gente percebe, que é o que eu coloco aí, que ele é invisível, que é maligno, é astuto, é numeroso, é persistente, é oportunista. Esse é o inimigo das nossas almas. Então, assim, ele vem contra a igreja, ele sempre está ao redor, ele sempre está nos investigando, ele sempre está armando ciladas contra as nossas vidas. Então, esse é o reino das trevas, que é essa organização, essa ordem em desordem. Esse é o nosso inimigo, que está sempre nos cirandando, e ele está sempre armando ciladas contra as nossas vidas. Tá bom? O Renan vai dar uma complementada aí. Assim, a maior arma que o diabo tem é o engano e a mentira. Sempre engano e mentira. Nessa batalha que ele lança na mente. E o maior erro que a gente pode cair dentro da igreja é o erro da doutrina, que Paulo veio ensinando um pouco antes, né? O erro do ensino, o erro das verdades a respeito de Deus, a respeito de Jesus, a respeito da salvação. Quando nós caímos em erros dessa natureza, é que o diabo ele entra e tem poder para agir dentro da igreja. Quando nós perdemos Jesus e o evangelho do centro, perdemos ou não sabemos sobre o que é salvação, se eu acredito, o que eu acredito sobre isso, se eu tenho mérito ou não, se eu faço algo, eu vou ser salvo, se eu não faço, eu não vou ser salvo. Então, o engano é uma grande arma de Satanás. E a gente pode ver que a Bíblia ela passa muito mais tempo falando sobre falsos profetas e ensinamentos do que sobre demônios em si. Então, esse é um engano gigantesco dentro da igreja. Porque algumas coisas, elas
não vão nos prejudicar fisicamente, mas ela pode jogar a alma de alguém no inferno se você não acreditar da maneira correta, se você não crê que Jesus é o Filho de Deus e que ele é o único suficiente salvador de sua vida e que ele fez a obra completa do início ao fim. Se o diabo lança algumas mentiras na sua mente, você pode ter consequências terríveis disso, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com esses enganos que podem estar e entram dentro da própria igreja. Uhum. Então, assim, a pergunta é, veja com cuidado a descrição do nosso inimigo nos versos 11 e 12. Então, a gente entende, queridos, isso precisa estar bem claro, que o inimigo, ele existe. O diabo, ele existe, ele está aí, ele tem as formas dele de agir. Então, a gente precisa, como o John Stott vem falando aqui, a gente precisa ter um conhecimento completo, sim, do nosso inimigo, certo respeito sensato pelo seu potencial de artimanhas, que são necessários para a vitória na guerra. Então, essas astutas ciladas do diabo, elas vão tomar várias formas. Então, e na maioria das vezes, o diabo vai agir na sua fraqueza. Então, é simplesmente assim que ele age. Então, nós precisamos não negar a sua realidade, tá? Ele existe, porque tem gente que acredita que ele não existe. Então, o diabo existe, ele está aí, Satanás nos odeia e é fato e ponto. Outro ponto é não darmos a ele mais poder, não darmos a ele ou colocar o inimigo como centro. Tudo é o diabo. Às vezes o diabo, coitado, não tem nada a ver com a história, que nós estamos dando crédito, estamos dando poder, entre aspas, para ele, mas na verdade o problema é você mesmo, o problema, como o Renan disse, é as mentiras, né? Os falsos ensinos, os falsos profetas, enfim. Então a gente precisa separar as coisas, entender cada coisa no seu lugar. E eu, pastor, conhecer o inimigo significa conhecê-lo a partir da palavra. Né? Sim. Porque senão a gente conheceu o inimigo, táticas de guerra e batalha espiritual com o tio Joãozinho, ex-pai de santo. E ele vem lá do terreiro com todos os nomes e todas as hierarquias com os nomes dos chefes de cada tipo de demônio e situação. E aí eu já vi coisa que você fica, gente, mas eu já li a Bíblia, eu nunca vi isso em lugar nenhum, sabe? Algumas coisas de batalha espiritual que a gente não encontra na palavra. Isso não é conhecer o inimigo. Isso é dar voz a falso mestre. Isso talvez é até ouvir a voz do inimigo. Né? Então a gente tem que ter cuidado para que a nossa vida cristã seja baseada na palavra. A gente tem que conhecer o inimigo com o que a palavra descreve. Né? Senão a gente cai em outros enganos. E tem esse livro aqui, ó, do C.S. Lewis, Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, que ele escreve como se fosse um diabo mestre ensinando um aprendiz a como tentar o cristão. Então aqui ele coloca várias situações e sutilezas do dia a dia com que o diabo tenta a vida do cristão, e como ele faz, as artimanhas que ele usa, e é como a palavra diz, né? Às vezes vem como um anjo de luz ali, e a gente tem que estar firme e com essa armadura de Deus, no poder de Deus, que a gente vai estar falando, para conseguir vencer essas ciladas. Não tem outro jeito, né? Biblicamente é isso. Não, vestir do poder de Deus e da armadura dele. Porque você não vê Jesus em nenhum momento expulsando um demônio, por exemplo, e nomeando esse demônio de alguma forma, né? Então, assim, a gente, no Brasil, nós somos muito místicos, e a gente acaba trazendo esse misticismo, muitas vezes, para dentro da igreja. Então, Jesus, quando derrotou o inimigo, ou expulsou o demônio, ou seja lá o que for, foi muito simples, né? Muito simples isso. Então, a gente precisa tomar cuidado querer conhecer, e eu já vi isso muito acontecer, querer conhecer muito sobre batalha espiritual, querer conhecer muito o inimigo, e vai para esse extremo de tal forma que deixa de conhecer o Deus da Bíblia, deixa de conhecer a Bíblia, deixa de conhecer o que Deus está falando na Bíblia acerca desse assunto, acerca do nosso inimigo, né? Então,
é ter esse equilíbrio aí, com certeza. Vamos para o ponto 3, que o tempo está passando. Se subestimarmos o nosso inimigo espiritual, não vemos nenhuma necessidade da armadura de Deus e entramos na batalha sem arma alguma, a não ser nossa força débil, e seremos derrotados rapidamente, tá? Então, olha aqui o cuidado também de não subestimar o inimigo, tá? E aí, senão a gente acaba deixando de praticar algumas coisas que Deus está nos ordenando. E aqui nós vamos falar de que exortações Paulo nos oferece nos versos 10 e 11 para estarmos preparados para a batalha. Vamos lá, versículo 10 aqui, o que Paulo diz? No demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor. Primeiro ponto, se fortalecer no Senhor. Segundo ponto, na força do poder de Deus. Isso no versículo 10. Então, toda a força que nós temos para lutar contra o inimigo vem de Deus. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Em nós mesmos não há poder nenhum. Nós não podemos achar que o poder emana de nós, o poder emana de Deus. Emana do Cristo, que desceu, que morreu, que ressuscitou e que nos deu vida, que nos justificou. É Cristo em nós. Cristo que faz, Cristo que é poderoso nessa batalha. No versículo 11, ele vai falar aqui sobre revestir de toda a armadura. Quando nós nos revestimos de toda a armadura, é que nós estaremos firmes. É aí que nós estaremos firmes. Quando lá em 5:18, Paulo vai falar sobre ser cheios do Espírito Santo para que a gente possa cumprir os nossos papéis, aqui a ordem é que em Cristo nós somos fortalecidos quando nós nos revestimos da armadura, e é aí que nós estaremos firmes para esse combate, para essa batalha que existe, para essa resguarda, essa vitória já conquistada, mas que requer de nós uma vigilância, revestir-se do poder de Deus e da armadura de Deus para que a gente consiga se livrar das astutas ciladas do inimigo. Muito bom. Então são esses 3 pontos que eu coloco. Tomar a armadura de Deus é um ponto para resistir e permanecer firmes. Então o ponto 4, tem a pergunta aí na tela do ponto 4, Renan? Não. Uai, eu tinha colocado. Produção. Então vamos lá, ponto 4 diz o seguinte: olhe de perto as 6 peças principais da armadura de Deus, que está lá no verso 14 ao 17. Porque cada peça é vital para a batalha espiritual. Gente, tenham paciência conosco, que nós vamos discorrer agora sobre as armaduras espirituais, tá bom? Tá. Pula de novo, Renan, a tela e vai para a próxima. Acho que a pergunta ficou no meio entre um ponto e outro. Mas aí o primeiro versículo tá para trás. Isso, vai lá, verso 14. Vamos destrinchar um pouquinho dessa armadura. Eu usei vou usar um pouco do Augusto Nicodemos aqui, que ele pega a contextualização lá de Paulo, do Império Romano, para descrever essa armadura e a relação que ele faz de uma coisa com a outra. E ele diz o seguinte: o cinto era a peça mais importante da armadura no Império Romano. Lá era onde eles amarravam a couraça, que era a parte do peito aqui, e onde colocavam a espada pendurada. Era tudo na armadura, sustentado pelo cinto. Então o cinto, ele era essa peça de sustentação de tudo, que dava base e era essa peça central. Por isso que Paulo faz essa relação da verdade do evangelho com o cinto, que é o ponto de partida, é o que sustenta todas as coisas. Então a gente precisa, nessa batalha espiritual que não é visível aos nossos olhos, mas que ela acontece a todo momento, encher a nossa cabeça com a verdade do evangelho, meditar na palavra todos os dias, que é ela que vai
nos dá sustentação, é o ponto de partida para essa batalha, para nossa sustentação e para nossa firmeza. Lá em Romanos 8:33, ele fala que é Deus quem nos justifica. É Deus quem nos faz justos. Já entrando na segunda parte aqui do versículo 14, que ele fala da verdade, o cinto da verdade e a couraça da justiça. Então, a justiça de Deus, que vem pela fé em Cristo, a couraça, ela cobria o peito, né, e ela estava também firmada no cinto, e ela servia para a proteção dos órgãos vitais aqui. Então, em Romanos 8:33, é Deus quem nos justifica. Em 8, do 34 ao 39, ele vai fazer toda aquela descrição de que nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, certo? Então, quando nós estamos com a mente repleta da palavra de Deus, nós conseguimos ali lutar com as armas corretas contra os ataques do inimigo. Há uma culpa que em nós que gera o arrependimento, que é causada, Paulo diz, né, uma tristeza segundo o Espírito, que é aquela que nos gera arrependimento, que uma vez que o Espírito é o que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, mas tem aquela que é o Satanás culpando, colocando culpa, o não merecimento, você não merece ser filho de Deus, e realmente não merecemos, mas é uma culpa que nós não precisamos carregar, porque a justiça de Deus, que está em Cristo, que nos justificou, nos deu vida, pagou o preço em nosso lugar, já está sobre as nossas vidas e nós não precisamos mais estar sobre essa condenação. Se fomos justificados por Cristo, a gente precisa se lembrar disso diariamente. No versículo 15, ele fala dos calçados, né? Os calçados que calçam os pés da preparação do evangelho da paz. Aqui ele faz uma referência a Isaías 52:7, tá aí o versículo para vocês, depois vocês leem. Mas o calçado do soldado romano, ele era uma bota entrelaçada com um solado de couro duro, que tinha como objetivo evitar os objetos pontiagudos que os inimigos jogam no campo de batalha. Às vezes os soldados corriam descalços e os inimigos se aproveitavam disso para ferir os pés, e os soldados ficavam impedidos de continuar correndo com firmeza. Então, a paz que o evangelho produz, ele funciona como essa preparação para o combate. Os sapatos do soldado eles colocavam antes de ir para o campo de batalha. Então, essa paz que é produzida pelo evangelho, ele é o ponto de partida para que nós possamos guerrear essa batalha. E o evangelho da paz é essa boa notícia que Deus amou o mundo, entregou seu filho, morreu por nossos pecados, morreu por nós, e pela fé em Cristo nós somos perdoados. Então não tem mais condenação que possa cair sobre as nossas vidas. No versículo 16, quando ele vai falar do escudo da fé, e ele faz referência a Isaías 59, do 15 ao 17, é a fé em Cristo como escudo. Aqui ele fala o seguinte: o escudo que Paulo cita era quadrado, às vezes feito de uma dupla folha de madeira. Oi. Estamos com problemas técnicos. Não estou ouvindo o Renan. E tá tudo certo. Alô? Pronto, voltei? Agora sim, voltou. Então, vamos lá. No escudo aqui que a gente parou, ele tinha um escudo com 2 camadas, e era para que a flecha incendiária batesse na primeira e não passasse para a segunda camada.
Ou às vezes esse escudo ele era coberto com pele de animais, uma pele molhada, para que também não atingisse o soldado. Então a fé na obra redentora de Jesus Cristo, no que Cristo fez por nós e em nosso lugar, e isso em nossas mentes diariamente, é o suficiente para apagar os dardos inflamados do inimigo em nossas vidas. É o que salva, não é a nossa fé, é o objeto da fé. Que é Cristo. Se eu tiver a fé no lugar errado, não vai adiantar nada. Eu tenho que ter fé em Cristo. Fé em Cristo e na obra dele. Fé em ouvir a palavra de Deus. Romanos 10, né? A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Todos os dias lendo a palavra e meditando nela. O versículo 17 que ele fala do capacete da salvação. Esse capacete era feito de couro e peças de metal e protege essa parte importante do corpo, né? Que é a cabeça. Não uma espadadinha na cabeça. Já era o soldado, né? Então ele representa a salvação que nos é dada em Cristo. Então um crente, quando ele é seguro e ele veste o capacete da salvação e é seguro da sua salvação, ele é um crente firme para a batalha. É um crente confiante para a batalha. Então essa insegurança, ela pode vir por algumas coisas. Ou por pecado, ou por doutrina errada em relação à salvação, ou o ataque de Satanás ali dia após dia, quando nós não estamos em Cristo, e nós começamos a ser incrédulos com o que Cristo fez por nós. No versículo 17 ainda ele fala da espada do Espírito, e essa espada, tinham dois tipos de espada no Império Romano, uma maior, uma mais comprida, e outra mais curta, que ela era usada para combates mais próximos, né, combates pessoais ali, e era essa espada que Paulo citava aqui, de acordo com Augusto Nicodemos, e ela representa a palavra de Deus. Quando a gente olha lá para Mateus 4, quando Jesus é levado para o deserto para ser tentado, Jesus responde Satanás com a palavra de Deus. As 3 vezes que ele responde, ele diz: está escrito, está escrito, está escrito. Então a gente tem que procurar fazer dessa forma, nessa batalha espiritual. A gente responde às nossas dúvidas, nossos questionamentos, as acusações, as culpas com a palavra de Deus. E a pergunta é: como eu vou fazer isso se eu não conheço a palavra de Deus? E a palavra de Deus não é para pastor, para seminarista, para teólogo, é para o crente, é para o cristão. O cristão precisa se alimentar da palavra de Deus para que nessa batalha ele consiga vencer com as armas corretas. Não é com a nossa força, é com a palavra. Jesus, o Filho de Deus, aquele que é um com o Pai, deixou sua glória, ele usou a palavra de Deus contra Satanás. Nós também devemos usar. E se a gente não conhecer, na hora da necessidade, nós não vamos ter aonde nos apoiar, aonde nos sustentar. No Salmo 119, 105, ele fala: a tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. É a palavra de Deus que vai nos ajudar no dia da adversidade. Então, a palavra que fala de Cristo, que conta sobre Cristo, a obra de Cristo, tudo em Cristo, é essa armadura completa que nós temos nos revestir, que é o poder de Deus em nós. Eu acho interessante, assim, a gente lembra da tentação de Jesus, né? Jesus usando a palavra, enquanto o diabo falava com ele: se és filho do homem, manda que essas pedras transformem em pães. Aí Jesus diz: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Eu penso, Renan, que além de usar a palavra para um confronto com o diabo, a gente usa a palavra também para o confronto contra a gente mesmo, contra o nosso pecado. Porque quando Jesus declara a palavra, ele também está declarando diante de uma tentação que ele está sofrendo. Aí, em outro momento, ele fala: não tentarás o Senhor teu Deus, em mais uma tentação do inimigo. Também é uma declaração bíblica. E no último ponto ele diz: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então a gente vê que Jesus, ele está, sim, confrontando o diabo com a palavra, mas também está confrontando a si mesmo
Para que não caia, né? Para que ele não caia. Então, tipo assim, quando você tá numa batalha espiritual contra o pecado que há na sua vida, esse processo de entender primeiro a palavra, como você colocou, né, de conhecer a palavra, na hora da necessidade, saber o que está escrito na palavra e declarar, ministrar essa palavra primeiro para você mesmo, né? Então, para sua carne, porque é onde a nossa carne é mortificada, é na palavra. E automaticamente o diabo também é envergonhado, né? Então, eu penso que, de fato, nós precisamos usar essa palavra, entender essa palavra, com certeza. Pastor, que fique bem claro que a gente está na internet aqui, né? Terra de ninguém, a gente não está falando que Jesus pecaria, não, né? A gente está falando que Jesus usou a palavra de Deus e nós devemos refletir isso em nossas vidas também. Jesus misericórdia, né? E ali ele estava 100% homem, né? Não que ele iria pecar, mas quando tudo que Jesus faz é um reflexo do que nós precisamos fazer também. Exatamente. Né? Então, é um modelo, é um exemplo. Né? Então, fiquem tranquilos. Que fique claro. Que fique claro. Onde nós estamos? Ponto 5. Ponto 5. O que você acha que são os dardos inflamados do maligno? A gente já expôs aí, né, sobre o escudo, né, contra esses dardos. Então, a gente volta um pouquinho só para enfatizar. Porque esses dardos, o diabo lança dardos de fogo em nosso coração e mente, mentiras, pensamentos blasfemos, pensamentos de vingança, dúvidas e ardentes desejos de pecar. Então, esses dardos inflamados, diz o Kutz Valgan, que são dardos de fogo, que eram flechas untadas com breu ou com outro material combustível e acesas imediatamente antes de serem lançadas contra o adversário. Não só feriam, como também queimavam. Então, era uma das armas mais terríveis, que eram esses dardos, né, na guerra aí, que eles, além de ferir, eles queimavam. Então, esses são os dardos inflamados do maligno. Ponto 6. Equipar-nos com a armadura de Deus não é uma operação automática, é uma expressão de nossa dependência de Deus. De acordo com os versos 18 a 20, a oração deve permear toda a nossa guerra espiritual. Aí vem a pergunta: que instruções são dadas sobre a oração? A oração e a ação caminham juntas, né? Então, oração, a gente sempre ouviu isso, né? Sempre, né? Oração e ação. A oração é o poder para a vitória. Paulo fala sobre 6 coisas importantes a respeito da oração. Versículo 18. O tempo da oração, que deve ser em todo o tempo. Então, todo o tempo eu estou em espírito de oração, estou falando com o Senhor na minha mente, estou elevando ao Senhor os meus pensamentos. A natureza da oração, também no verso 18, com toda a oração e súplica. Aqui é oração com súplica, né? Oração com súplica. A esfera da oração no Espírito, que quer dizer que essa oração precisa ser motivada e assistida pelo Espírito Santo. A vigilância da oração. E para isso mesmo, vigiando, devemos orar de olhos abertos. Não literalmente, né? Devemos orar e vigiar. Então, é como Neemias ali reconstruindo os muros. A gente vê que os trabalhadores ali, ao mesmo tempo que ele construía os muros, eles estavam com a espada do outro lado, haviam vigias. Então, assim, orar e vigiar, para que a gente não caia em tentação. E perseverar na oração, com toda perseverança. A igreja primitiva orou com perseverança. Nós também precisamos perseverar em oração, né? Ter a oração como algo constante na nossa vida. Não só orar quando, sei lá, alguma coisa está acontecendo, mas a oração como um estilo de vida mesmo. A oração como algo constante na nossa vida.
Quer complementar, Renan? Eu queria fazer uma ligação aqui do versículo 13 com o versículo 18. Porque no 13 ele fala, tomai toda a armadura de Deus. E no versículo 18 ele está falando, com oração e súplica. Eu vejo que Paulo está dizendo que a forma que nós temos de tomar toda a armadura de Deus é através da oração e da súplica. É assim que nós iremos nos revestir do poder de Deus. É assim que nós iremos enfrentar essa batalha. É assim que a gente vai estar vigilante. Assim que a gente vai estar observando essa batalha que já foi vencida, mas que cabe a nós vigiar, orar, suplicar, perseverar. Então a gente vai ter essa batalha e a única forma é com a armadura de Deus, nos revestimos nela através da oração. É isso aí. Muito bem. Então vamos lá já, ponto 7. Diz o seguinte: o que revelam as instruções finais de Paulo sobre o seu relacionamento com os Efésios, verso 21 ao 24. Bom, a gente olha para o versículo aqui. Vamos olhar para os versículos. No versículo 21, a gente vai conseguir observar o que aqui no versículo 21 ao 24? Que Paulo, ele revela um cuidado, um zelo muito grande com a igreja, com o evangelho de Deus, um compromisso sincero com o ministério dele. Aqui ele está concluindo essa carta, concluindo tudo que ele vem desenvolvendo, e lembrando que em prisão Paulo faz isso, escreve essa carta, revela um coração sincero e submisso aos irmãos. Ali no finalzinho, no versículo 23 e 24, ele vai falar, ele vai levar uma saudação para a igreja com paz, com amor, fé e graça para a igreja vinda da parte de Deus. Então Paulo é um homem que vivia pela fé. Lá em Romanos 1:17 ele escreve isso também, né, que o justo viverá pela fé. E ele era totalmente dependente da graça, do amor e da paz que está em Cristo Jesus. Paulo vivia dessa forma. É tão interessante que a pergunta não fala desses versículos, mas no 19 e no 20, Paulo pede que os irmãos orem por ele. E ele estava preso. E ele não pede para que a igreja ore para que ele seja liberto fisicamente. Ele ora preocupado com a pregação do evangelho. Mais do que qualquer coisa, acima da própria liberdade, ele ora para que ele continue falando, continue ensinando. O Paulo está aqui ensinando sobre batalha espiritual e o que ele está preocupado é com a pregação do evangelho. Ele diz, e por mim, para que me seja dado no abrir da minha boca a palavra com confiança para fazer notório o mistério do evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente como me convém falar. Paulo está na cadeia e diz, eu só quero falar livremente, pouco importa onde eu estou fisicamente. Sabe? Então, Paulo era esse homem compromissado, ele demonstra esse cuidado e esse amor com o reino de Deus e com os irmãos dele, da igreja. A gente vê que, resumindo, ele fala que a gente não está sozinho nessa batalha, né? Que nós temos uns aos outros. Primeiro temos a Cristo, mas temos uns aos outros também. Isso, acho lindo em Paulo é isso, essa importância que ele traz para os relacionamentos na igreja, né? A gente estudou isso aqui já em Efésios, sobre unidade. Então sempre ele está trazendo essa importância da igreja em todo o tempo. Ponto 8. Das 4 palavras paz, amor, fé e graça, né, que são incluídas na saudação final do apóstolo, as 2 que se destacam como especialmente apropriadas são graça e paz. Ele começa a carta escrevendo aos leitores, abre aspas, graça a vós outros e a paz da parte de Deus, nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo, fecha aspas, Efésios 1:2. Agora ele termina com uma referência semelhante. Repetidas vezes, vemos o desejo de Paulo de que os membros da nova sociedade de Deus possam viver em harmonia como irmãos, em paz e em amor uns com os outros, reconhecendo que só pela graça de Deus esse sonho pode se tornar uma realidade.
De que maneira sua vida e a vida da sua igreja foram influenciados pelo estudo do livro de Efésios? A gente deixa essa reflexão aí para você falar com o seu grupo sobre como esse estudo mudou de alguma forma a sua vida, melhorou sua visão. A gente está aí estudando o livro de Efésios desde, nem lembro o mês. Desde 3 meses atrás. Então foi em junho que a gente começou? Que legal. Então a gente está aí falando como esses estudos influenciaram a sua vida, a vida do seu grupo, da igreja. Então reflita aí com o seu grupo. Para concluir, diz o seguinte: Deus já nos deu sua armadura, mas nossa responsabilidade é colocá-la e fazer uso dela confiadamente contra os poderes do mal. Peça a Deus que lhe dê sabedoria e força para batalhar e os ajude a se equipar com toda a armadura de Deus, pois o poder para vencer essas batalhas vem do Senhor dos Exércitos. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Tem alguma palavra aí, Renan, antes da gente ir para a conclusão do livro de Efésios? Queria fazer algumas considerações sobre o estudo, sobre o que a gente falou hoje. Primeira coisa, a gente precisa saber que existe sim uma batalha ocorrendo ao nosso redor e a gente precisa estar acordados para essa realidade. Segunda, a maior arma que o diabo tem é a mentira e a corrupção da verdade. A corrupção do nosso pensamento, do que acreditamos, de quem Deus é, Cristo é, quem nós somos. Terceiro, em Cristo, nós já estamos em uma posição de vitória. Não há um cabo de força acontecendo. Em Cristo, nós já vencemos. Quarto, enquanto nós esperamos a chegada do dia do Senhor Jesus, quando Ele irá voltar, nós temos que tomar dessa armadura de Deus, que ela é tomada pela oração e por súplica. E para isso acontecer, para finalizar, a gente tem que gastar tempo com Deus, meditando na palavra e orando para que a gente consiga tomar dessa armadura. É isso aí, investir tempo em Deus, né? Isso é necessário. Vamos lá para a nossa conclusão do livro. Nessas 12 semanas estudamos todo o livro de Efésios, versículo a versículo. Passamos a entender o coração de Paulo sobre ser uma nova sociedade em Cristo. Os temas estudados foram uma vida de bênção espiritual, uma vida de oração, uma vida de ressurreição, uma nova humanidade, um novo ministério, uma nova confiança, unidade, pureza, justiça, amor, respeito e hoje poder. Então, a partir da próxima semana, queridos, você está nos ouvindo ou nos assistindo, nós vamos estudar o livro de Gálatas. Você já leu o livro de Gálatas? Não? Então leia. Leia já para você se inteirar do que nós vamos tratar nessas... Serão 10 semanas, tá? 10 estudos com o livro de Gálatas. Então, nós vamos, da semana que vem, e até novembro, nós vamos estudar o livro de Gálatas, também com base nos estudos de John Stott. Renan? É isso, né? Muito bom, e que nós possamos continuar aí, crescendo de acordo com a palavra, que é o que a gente tem que fazer, em nome de Jesus. É isso aí. Queridos, Deus abençoe sua vida. Espero que você tenha aprendido bastante aí estudando o livro de Efésios. Você pode reassistir todos os Bíblia em Foco, desde o primeiro até agora. Reassistir ou ouvir novamente através do nosso canal do YouTube, no Facebook. E que você seja tremendamente abençoado, que que nós, na verdade, como igreja, possamos nos tornar essa nova sociedade em Cristo. Amém? Deus abençoe sua vida e até o próximo Bíblia em Foco com Gálatas. Até mais. Até mais.